Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O número de crianças com algum tipo de deficiência na rede escolar de ensino do país cresce a cada ano. Mas se a política de inclusão educacional apresenta avanços, também lança desafios. Por isso, convidamos o promotor da Esteio, André McDonald, que viveu uma experiência para garantir o direito dessas crianças à educação. Dr. McDonald, é um prazer tê-lo aqui novamente em nosso programa. Eu vou iniciar lhe perguntando o seguinte: o senhor ajuizou uma ação civil pública depois que o Estado suspendeu esse atendimento em uma escola especial lá da cidade de Esteio, mas no final obteve sucesso. Dá para o senhor explicar essa experiência na cidade? Sim. Em primeiro lugar, meus cumprimentos pelo teu programa, Marco Aurélio, que é excelente. Em Esteio, nós temos uma escola especial, chamada Escola Especial Padre Helso, ou Padre Royce, né? Foi fundada na década de 60 e durante muitas décadas teve a educação infantil, ou seja, a creche, para as crianças desde cedo, desde os 2, 3 anos de idade, já terem um contato com a linguagem dos sinais, já terem um aprendizado todo voltado para a deficiência auditiva. Essa escola só recebe deficientes auditivos, não tem nenhum ouvinte, né, que eles chamam a pessoa que fala e escuta de ouvinte, né, e os que têm alguma deficiência são de deficientes auditivos. Ela é totalmente 100% de deficientes auditivos e, então, por uma decisão do Estado, a questão de 2, 3 anos, perdeu o ensino infantil. Isso aí deu quase que uma comoção ali para os pais dessas crianças, porque perderam uma referência que tinham os filhos poderem estudar, poderem desde pequeno já se integrar na sociedade, porque o deficiente auditivo tem muito mais dificuldades do que nós, né, para conseguir se integrar com as outras pessoas, conviver, sociabilizar. É preciso, então, desse apoio, que aí eles conseguem, né, chegar a uma sociabilização normal, tudo, mas precisam desse apoio. Bom, eu ajuizei uma ação civil pública, obtive a liminar, e a liminar foi cumprida pelo Estado, inclusive porque já existia estrutura, ou seja, já funcionava há décadas essa infantil. Ela tinha, então, uma sala já com as mesas, as cadeirinhas mais baixinhas, tudo até com pia, com depois um playground específico separado, com brinquedos para as crianças. Existia uma professora que, daí, como fechou essa escola em biblioteca, estava sem nada para fazer, basicamente, estava ajudando a bibliotecária a organizar os livros da escola. Então, tinha toda a estrutura, apenas o Estado proibiu o funcionamento. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que os municípios têm prioridade na educação em ensino fundamental e os estados é no ensino fundamental e médio. Como ali no caso era a educação infantil, o Estado achou que fosse competência do município. Embora a Constituição não diga que seja, diz que é prioritário do município, mas não que seja só do município, né? E outra questão também que foi grave, que foi de forma abrupta que foi fechada essa educação. Não foi uma coisa assim, não, nós vamos avisar os pais que a partir daqui 1 ano, 2, nós vamos fechar aos pouquinhos, tal, não. Vamos já avisar o município para criar uma alternativa, então, não. Simplesmente, a partir de agora, não funciona mais, né? Então, a gente obteve sucesso na liminar e depois na sentença e agora retornou ao Tribunal de Justiça, questão de 2, 3 semanas o processo, com trânsito em julgado, favorável também à ação civil pública, ou seja, permanentemente está assegurado o funcionamento da educação infantil nessa escola para as crianças. Foi, então, uma grande vitória, né, para essas crianças e para assegurar, então, a sociabilização, elas crescerem na vida, digamos, desde pequenas, né? Eu gostaria que o senhor explicasse essa questão jurídica. O que diz exatamente a Constituição Federal ou outra norma a respeito desse tema? Porque senão fica jogo de empurra-empurra. É o município, é o Estado, quer dizer, de repente nós temos aí pelo país várias ocorrências desse tipo e fica esse jogo, um jogando para o outro e aí nasce um processo e quem perde com isso são as crianças. Sim, a Constituição Federal ela assegura a educação como inclusive um direito subjetivo, né, do cidadão, tem um direito frente ao Estado. Isso aí é muito importante porque, se eu não me engano, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é uma das poucas coisas que a Constituição diz que é um direito público subjetivo. Ou seja, eles chamam na França de droit opposable, né? Que é o seguinte:
lá na França é o direito à moradia, que feito uma lei há poucos anos dizendo que o direito à moradia é o direito oponível, o direito subjetivo. O que significa isso? Que, por exemplo, lá na França, um francês pode entrar com uma ação contra um município para obrigar a conseguir uma casa, a conseguir um local para morar, né? Então, o direito que o cidadão tem de exigir do governante a prestação do serviço. E aqui, a Constituição Federal de 88 assegura como também um direito subjetivo à educação. E também assegura o direito à educação das pessoas com necessidades especiais, pessoas com... né? Então, somando essas duas questões, dá para se dizer que dá para exigir do Estado, sem dúvida alguma, que ele preste esse serviço. É importante salientar que muitas ações que a gente entra, criar serviços públicos, o Estado sempre diz, não, isso é uma questão discricionária do governante. Ele tem um dinheiro limitado, como o político ele tem um orçamento limitado, e o político é eleito para escolher o que ele vai fazer com os orçamentos, se é construir uma escola, um hospital, enfim. E aí, o que eu disse nessa ação? Que nesse caso não havia discricionalidade, sabe por quê? Porque se é um direito que é assegurado na Constituição e que já existe há décadas, né, não tem por que retroagir. É totalmente diferente, por exemplo, o Ministério de uma ação dizendo, não, eu quero construir um hospital, eu quero que o prefeito construa um hospital em tal bairro porque o bairro não tem hospital, porque toda a região da cidade está desprovida de um posto de saúde ou um hospital. Aí eu estou querendo criar um serviço, né? Nesse caso, essa minha ação que eu entrei não era um serviço novo que eu estava querendo criar. Eu queria um serviço que estava funcionando há décadas e que foi extinto repentinamente, né? Então, eu defendi até na minha petição inicial, durante todo o processo, a proibição de retrocessos de direitos sociais. Se o Estado cria um direito social, cria uma garantia, por que ele vai retroceder depois de décadas funcionando, né? Então, tem essa questão. Tem o direito à educação como direito público subjetivo, direito oponível, então. Tem a questão do direito ao atendimento das pessoas com necessidades especiais e o direito à proibição de retrocesso, não retroceder os direitos que já conquistaram, né? Então, com isso, acho que houve uma boa fundamentação para conseguir o sucesso na ação, né? Falando em atendimento, doutor André, eu sei que chegaram ao senhor situações nessa mesma escola. Essas escolas especiais, elas realmente têm que ter a estrutura adequada para trabalhar com esses alunos, com essas crianças. Sim, tem que ter toda a estrutura e não apenas o ensino infantil, tem que ter o ensino infantil até o ensino médio, que é o caso da Escola Especial Padre Hells, ou Padre Royce. Essa escola, houve o ajuizamento de outras ações em relação a essa escola. Por exemplo, a escola também suspendeu, não sei porquê, o ensino de Libras para os pais. Libras é a linguagem dos sinais, a linguagem para os surdos mudos, né, para os deficientes auditivos. E ela também suspendeu, na mesma época, ou um ano depois da suspensão do ensino infantil, resolveu o Estado cortar, então, o Libras. Agora, imagina o seguinte, uma criança que chega em casa e não consegue falar com seus pais, porque os pais são ouvintes, são pessoas que falam, né, e escutam, e a criança é deficiente auditiva, e ela vai falar com o pai e com a mãe, e o pai e a mãe não têm esse treinamento. E que a escola também dava, durante muitos anos, ela dava esse treinamento para os pais, e de repente também parou. Bom, o que acontecia com isso? Acontecia o seguinte, sem o treinamento dos pais, as crianças chegavam em casa, estavam sentindo uma dor, precisavam ir no médico, os pais não entendiam o que estava acontecendo. Aí eles tinham que voltar para explicar o que estava acontecendo na frente do professor. O professor, então, falava com a criança na linguagem dos sinais, na Libras, né, e traduzia para os pais no português, né. Bom, eu entrei com uma ação e também consegui eliminar, e pelo Estado a liminar, né, e voltou a funcionar logo que foi obtido a liminar, para, então, voltar a ensinar os pais dos alunos a linguagem de sinais, né? Então, hoje em dia, os pais voltaram a ter cursos e eles aprendem, então eles podem falar com os filhos em casa. Os pais, os irmãos, qualquer familiar que quiser. E até agora a gente está querendo, a escola estava com um projeto de abrir também para a comunidade, que as pessoas que querem, por exemplo, funcionários públicos que querem, ou pessoas da comunidade que querem aprender Libras, né? Outra ação que eu entrei também, eu entrei com 4 ações no total dessa escola, né? Além dessas 2 que eu já mencionei, eu entrei com mais 2. Uma em relação à acessibilidade. Algumas crianças que estudam na escola, elas têm algum problema genético ou algum problema que não é apenas auditivo, mas também têm dificuldade de caminhar, né? Bom, a escola não é adaptada, ou seja, as crianças, os cadeirantes não conseguem, por exemplo, usar o banheiro, têm dificuldade de usar o banheiro, não conseguem acessar algumas salas de algumas atividades, né, especiais.
Bom, eu ajuizei uma ação, também obtive sucesso, foi deferida a liminar, só que o Estado até agora não cumpriu a decisão, embora a liminar tenha sido deferida ainda no final de 2009. Né? O que nós fizemos? Primeiro, a juíza fixou uma multa, que o Estado ficou pagando a multa porque não cumpriu, mesmo assim não quis cumprir. E agora o último pedido que eu fiz para a juíza foi de nomear um perito para fazer um projeto para nós, fazer um projeto para o judiciário. Então nós vamos depois contratar o projeto. Não sei se o judiciário vai fazer uma licitação, teria que ver uma forma jurídica para o judiciário contratar esse serviço que o Estado não está contratando já. Deveria ter feito há ano, mais de um ano e não... Agora, uma outra questão que eu gostaria que o senhor explicasse, que a exclusão é crime. E isso aí pode gerar consequências cíveis, penais e até administrativas, não é isso? Sim, a exclusão é crime, mas aí nós temos que diferenciar dois tipos de exclusão. Aquela exclusão que é, digamos, de preconceito, isso aí tem que tomar todas as providências criminais, sem dúvida alguma, e administrativas, até ação de probidade administrativa contra a pessoa que exclui por discriminação, por preconceito. E tem exclusão, às vezes, por falta de verbas, né? Que aí é outro assunto. Por exemplo, o Estado, o Rio Grande do Sul, até há pouco tempo, não sei se ainda tem escolas de lata, por exemplo, algumas escolas que eram em containers, né? Então, às vezes, acontece o seguinte, o Estado tem a maior das boas vontades, ou pelo menos diz que tem, a gente não sabe se tem, talvez não tenha, mas diz que tem, e diz, olha, a gente não tem, está falando nas escolas regulares, não tem professor, tem escolas que precisam de obras que estão caindo aos pedaços, e não tem como criar uma estrutura para deficientes auditivos. Então, esse tipo de exclusão é um pouco diferente daquela exclusão, que é a exclusão daquele que discrimina, que exclui por questão de preconceito mesmo, né? Seria uma exclusão por falta de verbas, né? Mas essa aí tem que ser combatida, talvez não na esfera criminal, porque talvez o administrador, até certo ponto, não seja criminoso, mas tem que exigir que ele inclua, claro, que ele cumpra as regras da inclusão. Agora, historicamente, doutor André, a política de atendimento a essas crianças sempre foi através de escolas especiais. Mas agora, com a política de inclusão, quer dizer, os pais já podem procurar as escolas, outras escolas, para deixar seus